sou o Alexandre Silvano, eu sou responsável pela área de auditoria da Unimed BH e participo, do nosso grupo GRC desde o início, desde quando ainda era Audibra em Belo Horizonte, lá na salinha da rua, da Avenida Amazonas, com o professor Elias. Então, é muito bacana ver que desde a década de 90, esse grupo foi resistindo e hoje está aqui nesse formato online devido à pandemia. Não é o ideal, o bom é quando a gente encontra todo mundo, mas temos também que aproveitar a tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre as linhas de defesa, a nova versão que foi lançada pelo IA em julho. A primeira versão veio lá de 2013, então a gente vai debater um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram, como isso mudou, e também vamos ver uma apresentação de uma ferramenta que vai auxiliar, que ajuda justamente nas questões de GRC. Tá? Hoje, os nossos palestrantes, aí, debatedores, são a Nelma Moreira. A Nelma é gerente de governança e compliance lá na Anglo América, já está na Anglo aí há 6 anos, mas, Nelma, já tem mais de 15 anos na parte de indústria de mineração, trabalhando com governança, compliance e riscos esse tempão todo, com experiência fora do Brasil também, A Nelma, ela foi a responsável por desenvolver esse modelo de governança e compliance na Anglo do Brasil. Então, ela teve um desafio muito bacana que vai poder passar essa experiência para a gente, porque ela teve que alinhar as leis brasileiras e as leis internacionais, às quais a empresa também está sujeita, as leis britânicas, no caso. Ela é graduada em Administração e Ciência da Informação pela PUC, tem o MBA em Administração e Finanças, mestrado em Modelagem Matemática e Computacional e Estatística. Eu fiquei impressionado com o seu currículo matemático, viu, Nelma? Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional e é mestranda em Compliance, pela IMF Business School, Já atuou como professora de graduação e pós-graduação da disciplina de Governança, Riscos e Modelagem de Processos na UNA, UniBH e IGTI, e professora dos cursos de Engenharia Mecânica e Civil, na UniBH, nas disciplinas de Cálculo Numérico e Algoritmo, e Estrutura de Dados. Eu fiz um pouco de engenharia antes de eu ir para a área de TI, e eu sei que essas duas matérias são maravilhosas. O nosso outro convidado é o Alan Kowalski, acertei o nome? É o Alan. O Alan é o diretor técnico da Armin GRC e membro do Comitê de Auditoria Estatutário do Grupo CIE. Ele é professor e consultor na Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciência e fundador e diretor-geral do GGRC Desenvolvimento. O Alan é administrador e tem diversos MBA, tem MBA em Gestão Empresarial, Governança Corporativa e Risco, que é um pós-MBA, Ele também é pós-graduado em Ciência de Dados e Big Data Analytics, Ele possui a certificação de auditor líder de sistemas integrados de gestão e compliance, antissuborno, riscos e continuidade de negócio, LEED acesso a SIG ISO 19600, a ISO 37001 e a 31000, além da 22301. O Alan foi superintendente de controles internos e gestão de riscos na Corzan, além de superintendente de TI, onde implementou lá os roteiros de governança baseados em COBIT. Ou seja, nós estamos muito bem acompanhados, nós estamos com gente com bastante experiência para poder falar desse assunto que é bem interessante, Então, eu queria primeiro Alan, falar com você, assim, para você começar a explicar para a gente
quais que são as diferenças, né? Quais as principais mudanças que a gente tem nesse modelo das 3 linhas. Eu participei de alguns eventos do próprio IA, no próprio Combrai. Eu vi muita gente boa tropeçar no termo e ainda falar linhas de defesa, né? Então, a gente queria entender um pouquinho as principais diferenças aí do novo modelo das 3 linhas. Então, Alexandre, primeiramente é um prazer aí conversar com todos. São todos muito bem-vindos aí no nosso bate-papo. Eu vou partir do princípio que o pessoal já conhece, boa parte do pessoal que já conhece o modelo, mas mesmo assim ainda vou abordar algumas questões que eu acho que só para nivelar alguns conceitos e depois a gente entrar, né, propriamente dito no novo modelo. Eu vou pedir para o Daniel para liberar para eu poder compartilhar a tela aqui, só para eu apresentar o modelo anterior e o atual, para a gente poder comparar e verificar as diferenças. Libera para mim aí, Daniel. Aí, vamos compartilhar aqui, então. Bom, então aqui a gente tem o modelo antigo, o modelo das 3 linhas de defesa. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Tá tranquilo? Sim. Bom, então nesse modelo das 3 linhas de defesa, que é aquele que o Alexandre comentou, que é de 2013, na verdade ele já era bastante interessante, né? Qual é a função principal desse modelo, né? Ele tem a função de, na verdade, nos dar um norte para a gente poder estruturar, né, toda a nossa área de governança que a gente tem dentro da organização. Então, toda a estrutura de governança, a gente pode partir desse desenho, desse framework das 3 linhas de defesa, porque através dele a gente consegue garantir, né, que cada área está fazendo o seu papel e segregando aquelas funções para evitar conflitos de interesse entre as áreas. Então, no modelo anterior, então, ele dividia aqui nessa parte de cima, então, ele tinha a parte aqui dos órgãos de governança, né, que são os conselhos, comitês, né, o próprio conselho de administração, né, o comitê de auditoria, assim por diante, e abaixo aqui a alta administração, que seria as diretorias da organização, aquela parte, né, também que faz aquele elo entre a governança e a gestão. Depois, abaixo aqui, a gente tinha as 3 linhas, propriamente dita. A primeira linha de defesa, então, são as gerências, aquelas áreas executivas que executam, né, aquelas tarefas. Na verdade, eles desdobram aquilo que foi definido pelos níveis superiores, eles desdobram para que seja executado, né, e garantido que os objetivos vão ser atingidos. E pela metodologia, então, ele dizia que essa primeira linha de defesa aqui era responsável pelos seus processos, né? Então, era responsável por gerenciar os seus processos, medir os seus processos e garantir a análise e a gestão dos riscos e os controles internos e compliance para poder garantir a efetividade desses processos. A segunda linha de defesa, então, seria aquela área que na verdade, são especialistas que dariam suporte especializado para a primeira linha de defesa. Nessa segunda linha de defesa, então, a gente tinha toda essa parte de controles, principalmente falando, né, controles financeiros, controle de segurança, a parte de gestão de riscos, a parte de qualidade, inspeção e compliance. Porém, o que ele fazia pela estrutura lá do modelo das 3 linhas de defesa? Ele dava um suporte para a primeira linha, de forma que ele definia como seriam os métodos, as metodologias de controles internos e de gestão de riscos e compliance, e apoiaria a primeira linha, dando um apoio consultivo e acompanhando aquilo que a primeira linha fosse executar na sua estrutura, né? E a terceira linha de defesa seria a auditoria interna, né? Que a auditoria interna, então, ela iria, né, com todo um caráter de independência, ela iria avaliar e analisar os controles da primeira e da segunda linha de defesa para verificar se eles estão sendo efetivos ou não. Bom, primeiramente, né, como foi o primeiro modelo, esse de 2013, ele teve alguns, não sei se eu posso usar a palavra equívocos, né, mas teve algumas coisas que depois puderam ser observadas que poderiam ser melhoradas, né, e foi o que realmente aconteceu agora nesse novo modelo de 2020. Bom, um dos equívocos principais que eu acho que a gente pode observar já nesse desenho aqui das 3 linhas de defesa é que a terceira linha de defesa, que é a auditoria interna, ela se reportava, então, para o Conselho de Administração, aqui, os órgãos de governança, e também para a alta administração.
Tá? Então, ele prestava contas e se reportava para esses dois itens aqui. Tá? Qual é o problema, vamos dizer assim, que a gente pode encontrar nisso? Considerando que a auditoria interna ela tem que ser independente, ela tem que garantir a independência, ela não deveria se reportar à diretoria, à alta administração. Né? Por quê? Porque isso aqui tira a independência. Né? Como é que ela vai avaliar, né, por exemplo, uma diretoria financeira e vai se reportar para a própria diretoria financeira? Né? Acaba tirando um pouco da independência. Até a gente poderia considerar que poderia ter uma linha tracejada aqui, né? Não uma linha direta, mas uma tracejada da auditoria com a alta administração para umas questões, por exemplo, questões de funcionais, né, onde tem que liberar recursos, alguma coisa assim que tem que ser no dia a dia, a gente tem que ter uma diretoria estatutária que possa dar esse apoio, mas não para fazer reporte como ele está indicando aqui. Isso foi corrigido, né, no novo modelo e vocês vão observar que já ficou bem melhor. Né? Bom, aí além disso, a gente tem aqui apoiando as linhas de defesa interna, a gente tem aqui a parte externa, né, a auditoria externa e órgãos reguladores que possam vir a existir. Bom, então, de uma forma rápida, uma síntese, o modelo das 3 linhas de defesa, ele definia isso, então, né, que as 3 linhas de defesa, sendo as gerências, a parte operacional, né, a segunda linha, a parte consultiva, e a terceira linha, a parte que faz a verificação dos controles das 2 primeiras linhas, né, se reportando todas para a alta administração e para os órgãos de governança, e com apoio também dos agentes externos. Então, numa síntese seria isso. Eu vou apresentar agora o novo modelo e a gente vai discutir melhor o que mudou de um modelo para o outro. Então, no novo modelo aqui das 3 linhas, né, a gente tem essa nova imagem aqui, que eu acho que ficou bem interessante, ficou bem mais clara do que a outra. Né? E a gente, então, primeira diferença que a gente nota aqui é a questão de terem tirado a palavra aqui, o termo de defesa aqui. Então, ele saiu, ficou somente o modelo das 3 linhas. Aqui, na verdade, é uma análise que se fez, na verdade, porque o modelo das 3 linhas de defesa, por tratar de estruturas de governança, ele era muito baseado em gestão de riscos. Em que pese no modelo anterior, o foco em gestão de riscos ele era meio implícito. Né? Já nesse modelo novo, ele está bem explícita essa questão do gerenciamento de riscos. Mas, em sendo gerenciamento de riscos, a gente pode imaginar que, como o risco, ele pode ser um risco de oportunidade também, e a defesa, em tese, ele tem um caráter reativo e não proativo, né? Se optou por, então, tirar essa parte do nome do modelo de defesa, né? Porque a gente não vai só defender também, a gente vai analisar os processos para melhorar, né, continuamente para o futuro. Né? Então, essa foi a primeira mudança, já no nome, né? Como o Alexandre bem disse ali, a gente não vai falar muito do modelo das 3 linhas de defesa, né? Temos que nos policiar para isso, porque não existe mais o modelo, agora é o modelo das 3 linhas, mas essa, então, é a primeira mudança. A segunda mudança que a gente teve, né, vocês devem ter observado, deixa eu só voltar aqui para que vocês observem uma questão. Tá? Notem que aqui, ó, no modelo anterior, essas setinhas, todas elas eram para cima. Né? Ou seja, as linhas de defesa simplesmente faziam o reporte e a prestação de contas para a alta administração e para os órgãos de governança. No novo modelo, vocês vão observar que aqui, tá, das linhas de defesa para o corpo administrativo, ele tem um caminho de ida e volta, ou seja, além dele prestar contas e fazer os reportes, ele também faz com que o corpo administrativo delegue, oriente recursos e supervisione as linhas. Né? Então, isso garante também que o que as linhas de defesa, as linhas estão fazendo, né, na verdade, elas estão garantindo que aquilo que foi definido pela alta administração, pelo corpo administrativo, que aqui no modelo é chamado de corpo administrativo, mas a gente pode ler como a estrutura de governança da organização. Então, o que a estrutura de governança da organização define como objetivos estratégicos, apetite aos riscos, tolerância aos riscos, são delegados para que a gestão da organização aqui possa aplicar esses recursos que forem liberados para eles e garantir que aqueles objetivos vão ser atendidos através dos processos operacionais que eles vão atuar. Bom, a mesma coisa aqui na auditoria interna, né? Então a gente nota que também a auditoria interna ela faz
tanto o reporte e a prestação de contas para o corpo administrativo, quanto também é delegado a ela, né, todas as diretrizes que devem ser tomadas. Bom, além disso, ele trouxe aqui essa outra diferença, que ele botou a primeira e a segunda linha como gestão, além da diretoria, junto que todas elas fazem o papel de gestão. Porque o que acontecia? No modelo anterior, ele deixava meio transparecer que a segunda linha de defesa ela só tinha o papel, né, de criar a metodologia, fomentar essa metodologia e acompanhar as áreas, né, numa forma consultiva de suporte especializado para que a primeira linha de defesa possa aplicar essa metodologia que foi criada pela segunda. Mas, na prática, a gente observou, eu, inclusive, quando fui superintendente lá na Corsan, mesmo antes desse novo modelo, a gente já atuava assim, a nossa área como segunda linha de defesa, a gente também gerenciava riscos e também controlava, mas na forma dos riscos corporativos, né? Então, aqueles riscos que são da organização como um todo, né, que são aqueles riscos aos quais os objetivos estratégicos, né, estão vulneráveis, né, eram já gerenciados pela segunda linha de defesa. Então, a segunda linha fazia essa gestão já, né? Então, acabou que se colocou, já que muitas organizações já trabalhavam dessa forma, se colocou aqui na segunda linha também esse papel de gestão, porque eles passam também a gerenciar, de certa forma, alguns riscos e determinar alguns controles. Mas, na questão dos controles, a segunda linha de defesa ela não aplica controles, né, e não executa esses controles. Mas, na verdade, ela apoia, né, e também fomenta a utilização de sistemas e de métodos para que a primeira linha os aplique. Tá? Só a gestão dos riscos, análise, verificação, avaliação daqueles riscos corporativos, eles podem ser feitos pela segunda linha de defesa. Não é obrigatoriedade, né, mas muitas organizações já faziam isso, né, e por isso também que se trouxe aqui para dentro de uma única gestão, aqui, mesmo dividido em duas linhas de defesa. Tá? Duas linhas, na verdade. Bom, e a auditoria interna, então, ela vai, né, servir como a terceira linha, e ela é responsável por avaliação, assessorias independentes, objetivas sobre questões relativas ao atingimento dos objetivos. Então, aqueles objetivos que foram definidos pelo corpo administrativo e delegados tanto para a gestão quanto para a auditoria interna para verificar e avaliar a eficácia e a efetividade desses controles que vão garantir o atingimento dos objetivos, eles vão ser feitos pela auditoria interna. E outra coisa que trouxe também bem claramente aqui no novo modelo das três linhas, foi a questão da auditoria interna também atuar através da forma de assessoria, ela ser mais proativa, né, para garantir que não vai só apontar aquilo que já aconteceu. Durante muito tempo, a auditoria interna ela tinha a função somente de analisar os processos, né, e verificar se houve alguma inconformidade naqueles processos. Então, é o que eu costumo dizer, a função da auditoria interna era contar os mortos. Né? A gente ia lá, verificava o que deu errado, né, e apontava e recomendava alguma coisa para melhorar. Né? Hoje, a auditoria moderna, ela já se antecipa, já verifica algumas questões, inclusive se fala muito na parte da auditoria contínua, onde se faz lá uma análise de 100% da amostra através de sistemas e tal, para poder verificar, fazer um forecast e verificar onde é que vai estourar o problema dali para frente, para poder recomendar coisas antes que aconteça o problema, né? Diferente do que nunca acontecia antes. Né? Além disso, nós temos aqui uma coisa que sempre eu questionei muito e sentia muita falta disso, que é esse outro item aqui, tá? Que é essa setinha dupla aqui na horizontal entre a auditoria interna e a gestão. Por quê? Porque no modelo anterior, vocês viram que não tinha nenhuma ligação entre a auditoria interna e a primeira e segunda linhas da antiga defesa. Né? Por quê? Porque, na verdade, parecia, olhando aquele modelo, que essas áreas eram isoladas. Né? Porém, elas devem ter uma relação entre elas, né, principalmente de comunicação, né, de alinhamento, de colaboração entre essas áreas, porque, na verdade, uma vai se utilizar dos processos da outra. Né? Vocês já devem ter ouvido muito falar em auditoria baseada em riscos. Né? O que é auditoria baseada em riscos? É a gente montar o nosso plano de auditoria com base nos riscos que foram identificados pela segunda linha de defesa aqui. Né? Então, a gente vai garantir que a gente está queimando esforço da auditoria interna naqueles
maiores problemas que podem acontecer, né? E a gente não vai ter aquele problema que se fala muito na auditoria, da gente estar com a lupa ali, olhando a formiguinha e o elefante está passando atrás, né? Por quê? Porque a gente está analisando com base na matriz de riscos da organização e está montando o plano de auditoria com aqueles maiores riscos que tem na organização para verificar aquilo que realmente precisa ser verificado. Eu não vou lá montar um plano de auditoria em cima de coisas que dificilmente vão acontecer, de problemas que são remotos, né? E aí seria como usar uma hidrelétrica para acender uma lâmpada, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação de sempre ter essa inter-relação e colaboração entre a auditoria interna e a gestão, para que a auditoria interna se utilize do mapa de riscos corporativo para montar o seu plano de auditoria e que isso também retroalimente a gestão, porque quando a segunda linha aqui for reavaliar a matriz de riscos, né, ela vai também se preocupar com aquilo que a auditoria interna já apontou, né? Porque quando a gente vai reavaliar a matriz de riscos, uma das coisas que a gente observa é a materialização dos riscos que aconteceram. E essa materialização, muitas vezes, vai partir daqueles relatórios de auditoria que apontaram e recomendaram melhorias naqueles processos. Então, dessa forma, a gente vai poder ver o quanto aqueles riscos que foram, né, verificados aqui, porque se a gente for analisar o que é o risco, né, ele é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, é uma coisa incerta, ele pode acontecer. Mas, a partir do momento que a auditoria interna atuou e apontou alguma coisa que aconteceu, aquele risco já se materializou e a gente vai poder utilizar como insumo para revisar a nossa matriz. Certo? Então, dessa forma, a gente consegue ter essa integração. Na verdade, já era feita essa integração. As organizações já viam essa necessidade, né, da auditoria interna e a segunda linha de defesa se discutirem entre elas, alinharem os conceitos, se comunicarem e colaborarem para tanto montar o plano de auditoria baseado em riscos, quanto utilizar, né, os apontamentos para revisar a matriz. Então, já era feito, mas agora está de forma gráfica aqui, bem clara, dentro do modelo das 3 linhas, que tem que ter essa relação aqui entre a terceira linha e a gestão, certo? Então, isso aqui já melhorou bastante, acho que é uma das principais inovações, vamos dizer assim, no modelo, né, em que pese, como eu disse, muitos já tinham observado isso e já atuavam dessa forma, tanto que se fala muito na auditoria baseada em riscos, mas o modelo trouxe, então, essa nova definição. Além disso, ele criou aqui, na parte externa, então, ele dividiu aqueles 2 prestadores externos de avaliação, né, que, na verdade, continua sendo a parte de regulação, os órgãos reguladores, né, auditoria externa e assim por diante, só que deixaram como um item só. Então, assim, basicamente, o que mudou no modelo foi principalmente essas questões aqui do desenho do modelo, né, e dessas definições. Além disso, ele tornou mais claro, ele incluiu mais ações, né, focadas no gerenciamento de riscos. Se a gente lê o documento, a gente nota melhor essa questão, né, que antes era mais implícita dentro do modelo, né? E, além disso, no modelo agora ele lançou alguns princípios, né, que esses princípios, então, não vou citar os princípios aqui, porque é bem extenso, não é o objetivo da nossa live, né, mas se vocês tiverem a oportunidade, é interessante ler, porque ficou mais claro quais são os princípios que a gente deve observar para garantir, né, esse nosso modelo de governança que esteja adequado a essa metodologia, essas boas práticas internacionais. Então, em síntese, falando da diferença entre eles, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Eu acho que vou passar para a Nion para ela poder complementar e falar do case dela aí, como é que ela aplica, e depois eu volto com a questão do sistema. Pode ficar à vontade, eu vou tirar o compartilhamento aqui. Pessoal, me escutam bem? Sim. Sim. Sim? Então, complementando a fala do Alan, né, quando a gente vê esse novo modelo das 3 linhas, a gente também tem que tomar o cuidado para não falar 3 linhas de defesa, porque a palavra defesa mostra algo que é mais para proteção e não que está inserido dentro do negócio. A principal mudança que a gente vê é realmente uma mudança na robustez da governança, né, na robustez da gestão de riscos, orientado para o negócio, orientado para a estratégia. Por isso que a gente vê essas relações sendo bem estabelecidas e a segunda linha de defesa fazendo parte da administração. E eu não sei se todos conhecem a Anglo América, mas a Anglo América é uma multinacional do ramo de mineração centenária. Nós atuamos em diferentes países, né, na Austrália, na África do Sul, no Chile, aqui no Brasil,
A nossa sede, ela fica no Reino Unido, né? A empresa é uma empresa britânica. E aí, pessoal, quando a gente vê no meu caso aqui da Anglo-América, a gente já vê que o nosso modelo de organização, ele já aplica esse novo modelo das 3 linhas, mas muito também pelo porte da empresa, né? Pelo porte da organização. Então, como o Alexandre me apresentou, eu sou responsável pela área de compliance e de governança, e quando a área de compliance, a área de governança e a área de controles internos é muito vista como segunda linha de defesa. E aqui no meu caso, explicando para vocês, a gente já trabalha muito perto da administração. Como? Essa crise que nós estamos passando, né, que todas as empresas estão passando, que é a crise do Covid, é um excelente exemplo como a gente vê que a segunda linha de defesa precisa trabalhar muito perto da administração, na verdade, precisa estar dentro da administração, e como que a auditoria interna também, com o seu papel de independência, precisa prestar um apoio mais de assessoria, mais consultivo. No nosso caso, por exemplo, durante a crise, né, durante essa pandemia, nós conseguimos manter nossas operações com um time muito reduzido, inclusive com um processo de testagem muito robusto, e executamos diversas doações para os nossos municípios e para outras instituições também. E nesse caso, por exemplo, a estrutura de compliance e de governança da Anglo-América, ela estabelece que nenhum tipo de doação, por exemplo, nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de investimento, ela pode ser aprovado sozinho, né? Tudo aqui passa por uma aprovação colegiada. E quando a gente fala de aprovação colegiada, de um comitê executivo, nós estamos falando do modelo das 3 linhas. Estabelece uma estrutura de governança que fala da estrutura administrativa, inclusive delegando poderes, com a gestão de riscos. Então, quando a gente vê, por exemplo, que durante uma pandemia, durante eleições municipais, né, e no nosso caso, nós atuamos em comunidades muito pequenas, né, comunidades com 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, olha o risco, né, período de crise, doações sendo executadas, né, e período eleitoral. Às vezes, uma doação que a gente faz para um determinado município poderia ser encarado como fim eleitoreiro se a gente não tivesse um bom modelo de governança e um bom modelo de compliance robusto. E como que a gente funcionou na prática? Então, por exemplo, nenhum tipo de doação, né, nenhuma doação ela foi aprovada sozinha. Todas as doações elas passam por um fórum colegiado, mesmo durante o período de crise, né? A gente como boa prática de governança durante períodos de crise, nós estabelecemos uma governança especial, mas sem perder o controle. Então, as aprovações colegiadas continuam. E no nosso caso aqui, como governança, nós participamos das tomadas de decisão juntamente com a administração, juntamente com o corpo diretivo da companhia. E, ao mesmo tempo, a gente tem um papel de avaliação de risco, por exemplo, reputacional nessas doações, né, a título de exemplo. Então, por exemplo, antes de eu de proceder com uma doação para uma determinada instituição, nós realizamos aqui na Anglo-América o que a gente chama de background check, que é a due diligence ética, para verificar a idoneidade da instituição, né, se a instituição já esteve envolvida em algum problema de integridade ou não, para a gente conseguir realmente entender para quem que nós estamos aportando aquele dinheiro, né, se a instituição é idônea, se vai fazer um bom uso daquele recurso, né, não necessariamente dinheiro, às vezes recursos médicos mesmo, os processos de testagem mesmo. E nesse formato, a gente viu o modelo da leis funcionando. Por quê? Aprovação colegiada, avaliação de riscos com o background check, né, com a due diligence ética, e participando da tomada de decisão junto com a administração. Então, esse aqui é um exemplo, num período de crise, que a gente precisa de ter uma estrutura de governança, né, e de compliance robusta, trabalhando junto com a administração na tomada de decisão. E não simplesmente como algo que fala sim ou não, participa junto, discute junto, constrói junto. E no nosso caso, a nossa estrutura de auditoria ela é totalmente dependente, inclusive a nível de Brasil, né? A nossa estrutura de auditoria, existe um head global de Risks and Assurance, que tem um link para o Comitê de Riscos do Conselho de Administração. Então, nessa estrutura, nosso time de auditoria interna ele não pertence ao Brasil. Tem brasileiros, obviamente, né? Mas não pertence ao Brasil, pertence a uma estrutura global, totalmente independente. E durante este ano, nós, inclusive, fomos auditados,
temos toda essa estrutura de governança, de aprovação das doações, essa due diligence, que é um exemplo de avaliação de riscos, né, reputacionais, de idoneidade, de integridade, e também fomos auditados de forma independente para certificar que nós estávamos seguindo os protocolos globais, os protocolos de saúde, os protocolos de testagem, que nós estávamos preocupando, né, com a reputação, com as instituições para as quais nós estávamos fazendo os aportes de recursos. Então, esse é um exemplo de que essa estrutura funcionou, né, e funciona. E durante as crises, porque os mercados, eles são voláteis, novidades, problemas acontecem todos os dias. E quando a gente olha o modelo das 3 linhas, ela vem fortalecer a nossa estrutura de governança, né, os modelos de governança, por quê? Porque quando o negócio ele está funcionando bem, não é aí que mora o problema. O problema é quando a gente tem volatilidade, o problema é quando a gente tem uma situação de crise. Então, são nessas horas que a gente realmente consegue testar se a estrutura ela realmente funciona. Então, aqui eu quis trazer um exemplo para vocês de como a estrutura de governança, né, e compliance, respeitando as 3 linhas, trabalhando muito junto com a primeira linha de defesa, né, no meu caso aqui eu sou a segunda linha, mas trabalhando muito junto com a primeira linha de defesa, prestando um papel de gestão de risco, mas não olhando de fora, participando dentro. E tendo o time de auditoria totalmente independente, mas trabalhando junto, né? E esse approach é um approach diferente. Então, quando a gente olha essas 3 linhas, na verdade, a gente está olhando para uma orientação estética, para uma orientação de atingimento de resultado, tendo como plano de fundo o fortalecimento da estrutura de governança e o fortalecimento da estrutura de risco, né? E aí é claro que essas estruturas, gente, vão variar de acordo com o porte do negócio, né? Com o tamanho da organização, com o ramo da organização. Então, por exemplo, a minha estrutura hoje, né, eu como segunda linha de defesa e trabalhando muito junto da administração, eu tenho, por exemplo, 6 comitês executivos que foram formados de acordo com as disciplinas de riscos. Então, eu tenho um comitê para tratar de assunto social. Por quê? Porque eu trabalho com mineração, trabalho com comunidades, né? Então, eu tenho que ter um comitê para tratar de questões sociais, um approach de riscos, dos quais participam os diretores executivos, que são parte da administração, o CEO e também o meu time de governança e compliance, que é a segunda linha de defesa. E aí a gente vê a primeira linha e a segunda linha trabalhando juntos. Eu tenho um comitê, por exemplo, hoje, para cuidar exclusivamente dos processos de compras, de aditivos, de contratos, porque os meus contratos, né, os contratos dos nossos negócios são contratos milionários. Então, eu tenho um comitê para olhar para esse aspecto. Tem um comitê que cuida exclusivamente de riscos, tem outro comitê que cuida exclusivamente das questões operacionais, um comitê que cuida exclusivamente das questões técnicas. E esses comitês são fóruns colegiados, organizados, né, com delegação de autoridade, que a gente vê muito esse modelo das 3 linhas falando de delegação, né, da delegação de autoridade com approach de risco, e a gente vê esse modelo retroalimentando. Por quê? Porque esses comitês recebem mandato do órgão maior, mas, ao mesmo tempo, eles geram discussões que vão alimentar também. Então, a gente não vê uma relação unilateral, a gente vê uma relação que retroalimenta. E quando a gente, por exemplo, eu gosto de dar exemplos práticos para a gente ver como que esse modelo pode funcionar na prática, né? E quando a gente tem empresas com portes maiores, é onde a gente tem mais facilidade de ver o estado da arte funcionando, porque tem condição de ter estrutura, de ter recursos para fazer esse modelo funcionar. E quando a gente vê auditoria, por exemplo, né, que é uma mudança de paradigma, né, a gente vê a auditoria trabalhando mais como consultiva, ao mesmo tempo mantendo o nível de independência. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um comitê de riscos que discute diferentes tipos de riscos do negócio. Riscos estratégicos, riscos funcionais, e a rede de auditoria, que não reporta para a administração do Brasil, né, não tem vínculo nenhum, nem direto, nem pontilhado com a nossa estrutura, né, é uma estrutura totalmente independente, ela é membro consultiva do nosso comitê de riscos. Ela tem direito a voto? Não, porque senão ela perderia a independência dela. Mas ela trabalha junto conosco proativamente. Então,
No nosso caso aqui na Anglo-América, nós fazemos um exercício que é o Strategic Risk Assessment, são os riscos estratégicos do negócio, proativamente. E esses riscos alimentam o calendário de auditoria anual, né? Por esses riscos, a gente consegue definir onde que a auditoria vai trabalhar, e ao mesmo tempo a auditoria está trabalhando conosco no dia a dia. Então, diversas são as vezes que nós levantamos questões, dúvidas, questões que a gente chama a auditoria junto, para ser um órgão consultivo. Então, essa é uma mudança de paradigma. E como que a gente consegue mudar o paradigma? Quando a gente vê as 3 linhas escritas, né? Escritas, é muito fácil a gente ver isso no papel. Mas como que a gente consegue realmente mudar isso na prática? A mudança na prática começa pela alta administração, pelo órgão diretivo, pelo modelo de governança que vai ser estabelecido, pelo nível de independência que nós vamos ter em termos de estrutura e pelo nível de permeabilidade também que vai ser permitido dentro da estrutura, considerando a primeira e a segunda linha de defesa. Eu falando defesa. A terceira linha, né? A gente fica com o vício da palavra defesa. E aí, gente, o nível de independência é muito importante. Então, por exemplo, no meu caso, né? No meu caso, eu sou segunda linha de defesa, responsável por governança, né? A minha estrutura de reporte, eu tenho um reporte de execução da companhia, porque me dá independência perante as outras diretorias. Mas também, né, a Anglo globalmente tem um diretor global de ética, que reporta para o Head de Risks and Assurance, e tem o link no Comitê de Riscos do Conselho de Administração. Eu tenho uma linha pontilhada para ele. Essa linha pontilhada me dá, como segunda linha de defesa, a independência também. Então, nesse caso, até a segunda linha de defesa trabalha junto com a administração, né? E tem os níveis de independência. Mas a auditoria, no nosso caso, ela é realmente totalmente independente. E por que eu comecei falando de crise, de Covid? Porque é uma situação que todo mundo está passando, né? Para quem assistiu o Jornal Nacional colocou um programa das doações que diversas empresas estavam realizando, né? No país inteiro, em função do Covid. Doação de teste, doação de recursos para criação de leito de hospital. Quando a gente fala, e eu vou dizer, com anticorrupção, né, com integridade, são nessas horas de crise. Nós estamos num país que é um país que, infelizmente, né, é sabido que é um país dito corrupto. Eleições municipais, pensam como que o cenário nosso esse ano foi um cenário muito pior quando a gente, para as diversas empresas, né, quando a gente compara com outros anos. E essa estrutura de governança que a gente fala, por que a gente faz um modelo de governança robusto? Para quando a empresa está funcionando no seu estado normal, quando a gente fala de risco, a gente fala de eventos indesejados, daquilo que a gente não queria que acontecesse. E são nessas horas que o modelo, são para essas horas que o modelo funciona. Então, por exemplo, imagine no meu caso que tem, né, assim, muitos funcionários, né? A gente falando de muitos funcionários próprios e terceiros, com todo um processo de testagem, né, robusto. A Anglo investiu mais de 100 milhões com esse processo todo, né, considerando todo esse aparato da pandemia. Imagina esse processo todo funcionando, as doações, os municípios recebendo doações para conseguirem realizar os testes, né? São diversos municípios. Se a gente não tivesse uma estrutura robusta de governança por trás, trabalhando junto com a administração, era hora que poderia dar algum problema. Principalmente em ano eleitoreiro, em ano eleitoral, em município pequeno. Olha o risco que a gente tem ali. Né? Às vezes, de uma doação que você faz numa boa intenção, né, de poder ter um potencial candidato de fazer propaganda com aquilo ali. Que é a situação que a gente vive, né? Não estou falando que os nossos, que as pessoas que trabalham nos municípios fazem isso, mas a gente precisa trabalhar com essa percepção, com essa possibilidade de risco.
E aí, quando eu tenho na minha estrutura uma aprovação colegiada para conseguir fazer esses aportes, essas doações, esses investimentos, que eu tenho uma due diligence ética por trás para avaliar os riscos, que eu sou membro junto com a administração, no comitê que delibera esse assunto e tenho voz para poder fazer uma análise de risco, e ainda tem auditoria do meu lado, verificando se nós estamos trabalhando da forma correta, de forma totalmente independente, porque todas as unidades no mundo foram auditadas nesse aspecto, e do Brasil eu posso falar, né, que é onde eu tenho oportunidade de falar, que não teve uma falha encontrada, porque a gente realmente conseguiu fazer um trabalho exemplar, mas não porque nós somos melhores, porque nós fizemos um trabalho como segunda linha de defesa, integrado junto com a primeira linha de defesa. Primeira linha, falando defesa de novo, gente. Todo mundo fala defesa, repete defesa, né? Então, a gente tem que se policiar com a primeira linha. E são para essas horas que a gente tem que ver esse modelo das 3 linhas funcionando. Porque na hora que nós estamos na condição normal, é muito fácil. Então, um bom modelo de governança, ele vai funcionar na hora, né? A gente vai ver se ele realmente funciona mesmo na prática, na hora que a gente está exposto aos riscos. Né? E depender, eu não sei, tem algumas pessoas aqui, eu não sei o setor, mas cada setor tem sua particularidade, né? Eu sou do setor de mineração. Né? Nós sabemos aqui no estado de Minas Gerais os 2 incidentes que nós tivemos, né? com mineração. Então, e cada setor tem sua particularidade. Então, o modelo das 3 linhas, ele vem para mostrar esse fortalecimento da gestão de risco, mostrar esse fortalecimento da governança, com certeza orientado para a estratégia e considerando essa volatilidade de mercado, né, de incertezas que podem acontecer com todos nós, visto a Covid que está aí. Ô Nelma e Alan, enquanto você estava falando, eu participei, né, do Combra e de outros eventos falando sobre as 3 linhas, e ao estudar, né, o assunto, muitas vezes eu fico com a impressão que o novo modelo, ele veio para adaptar a um modelo que já estava existindo ou já estava vindo com bastante força, assim. Às vezes eu fico com a impressão que ele chegou até um pouquinho atrasado, assim, olha, gente, nós temos que mudar, já não está valendo mais, né? Ele trouxe agora os princípios, e o primeiro princípio que ele traz é o princípio de governança, e já separa prestação de contas, ações, avaliação e assessoria. E ele traz o 6º princípio, que é muito interessante também, que é todo mundo agregando valor, todo mundo junto. Todo mundo junto. Na Unimed, isso já funcionava dessa forma, e como eu sou da área de auditoria, muitos colegas de outras auditorias com quem a gente troca ideias a respeito, né, das estruturas, a gente sempre está vendo como é que está. Eu percebo isso, olha, isso já existia, essa interação ela já estava acontecendo, essa governança um pouco mais interativa já estava acontecendo. Aquele modelo anterior de linha de defesa, só com setinha para cima, sem volta, isso já nunca acontecia, já tinha um tempo já. Vocês concordam comigo? Eu acho que o IA, ótimo que ele adequou, ele colocou mais elementos ali, mas ficou parecendo me pareceu uma reação para o modelo que está acontecendo. Exatamente. Eu acredito que tenha sido, inclusive quando eu estava falando ali na atualização, então eu ainda comentei, né, que principalmente aquela relação entre a 3ª linha e a 2ª linha já é o que a gente chama aí de auditoria baseada em riscos, né, que já é um modelo que se utiliza muito, onde tem essa interação entre essas 2 linhas. Né? Então, exatamente essa sensação que tu tem, né? Inclusive, muitas empresas, e empresas que eu trabalhei também, a gente já atuava dessa forma, né? Como tinha dito antes, né? E a própria questão também dos princípios é muito interessante, principalmente essa da criação de valor, porque, na verdade, quando tu executa os teus processos, quando identifica os teus riscos e define os teus controles, para agregar valor, né? Para gerar valor para a organização. Né? Isso aí é muito claro e já acontecia, agora foi só escrito no modelo, né? Mas eu acho que eu só queria fazer um comentário também das questões que a Neuma falou ali, que eu acho que foi muito bem colocado o exemplo que ela deu,
porque as empresas que têm uma governança consolidada, seja ela através do modelo das linhas, ou seja através de uma estruturação diferenciada, mas que tenha governança, que analise seus riscos, que defina controles e aplique esses controles para evitar que os riscos se materializem, em momentos de crise, que é o que está acontecendo agora, a gente nota que a resiliência dessas organizações são muito maiores. Porque elas já estão preparadas, elas já analisaram esses riscos antes de acontecer, eles já tinham um plano de continuidade do negócio caso o risco se materializasse. Então, acho que assim, foi muito feliz a Neuma no exemplo que ela deu, porque não é só uma modinha eu trabalhar com governança. Não. Vou criar uma estrutura de governança, que está na moda, está bonito, está se falando isso. Não, as empresas agora, que está se comprovando isso, que as empresas que já tinham uma boa estrutura de governança estão sendo mais resilientes nesse momento de crise. Então, até quero parabenizar a Neuma aí, porque eu acho que o exemplo que ela deu foi muito feliz. Já te passo a palavra, então, para te complementar aí o que eu achei. Sim, e assim, exatamente isso, Alan, não é uma modinha, Então, assim, a empresa que tem uma boa estrutura de governança, ela tem uma boa delegação de autoridade. Delegação de autoridade não é moda, significa que você vai conseguir, sendo redundante, delegar, aquela responsabilidade para que sejam pensados e avaliados os riscos. E essa estrutura é a estrutura que vai dar resiliência, como você bem falou, para quando vier uma crise. Então, se você tem uma boa estrutura que pensa nos riscos, são os eventos indesejados. Olha o maior evento indesejado que nós estamos tendo esse ano, que é o Covid. Então, assim, o Covid impactou todas as empresas, todas as pessoas, independentemente do porte, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, impactou todo mundo. E as empresas que têm... Oi? Desculpa te interromper, mas assim, só para o pessoal entender, às vezes a pessoa vai dizer assim, tá, mas não tinha como eu adivinhar que ia vir um Covid. Não, um Covid não, mas o risco que se materializou aí foi interromper a operação, foi ter um problema, Não foi o risco... uma pandemia ninguém vai imaginar, ou até pode, mas é muito difícil, muito remoto, mas alguma coisa que vai impactar e vai interromper a minha operação. O que eu vou fazer para contornar isso? Ou que, infelizmente, que é assim, eu sei que é uma expressão pesada, gente? Mortes. Infelizmente, é o que a gente vê no Brasil. Dependendo, eu não sei de quais setores são as pessoas que estão aqui hoje, mas na mineração, infelizmente, risco, porque nós, brasileiros, não temos a cultura de trabalhar com risco, Esse é um fato. Por que eu falo que a gente não tem cultura de trabalhar com risco? Cada um de vocês pensam que podem atravessar a rua e ser atropelado? Quando a gente pensa nessa possibilidade, não, vira essa boca para lá. É a expressão que todo mundo usa. Essa é uma cultura de não querer trabalhar com risco. Alguém pensa que, por exemplo, que amanhã um familiar pode morrer, que tem que estar com o inventário todo pronto? Não fala isso, pelo amor de Deus. Agora... Isso mostra a cultura de não trabalhar com risco, de não querer pensar em eventos que são indesejados e que podem impactar a todos. Mas quando a gente fala do setor de mineração, a gente tem sim que trabalhar com riscos de diferentes naturezas e pensar que pode. Então, a gente, por exemplo, tem uma matriz de risco super robusta, com várias dimensões, pensando em tudo que pode acontecer, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de integridade, do ponto de vista reputacional, do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista catastrófico. Então, eu tenho uma matriz de risco que vai avaliar. Se esse evento acontecer, o que pode acontecer? É uma lesão? É uma fatalidade? É múltiplas fatalidades? E quando a gente tem consciência disso, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça. Então, a gente não previu uma pandemia, mas a gente previu que poderia ter interrupção do negócio na nossa matriz de risco, que podem, infelizmente, se a gente não tomar as precauções, morrer múltiplas pessoas, Mas a gente trabalha a nossa estrutura de governança, e quando eu falo dos nossos comitês, eu tenho um comitê que cuida da operação, que olha os indicadores de segurança, outro comitê que cuida do social, dos projetos, dos investimentos sociais na comunidade, outro que cuida da área técnica dos projetos, é justamente para ter um aparato para que isso nunca se materialize. É esse o nosso trabalho diário, todos os dias. E aí, a gente tem que ter, a gente tem que ter uma auditoria totalmente independente, e esse é um desafio, Alan e Alexandre, também para as empresas que são menores, que é justamente para não ter interferência, para não ter conflito de interesse na análise, para ter uma análise imparcial, e para te falar, olha, o seu negócio está com problema aqui. Se você não resolver até a data tal,
infelizmente, esse evento aqui vai acontecer. Então, é para isso que essa estrutura funciona. Então, eu acho, respondendo essa pergunta, Alexandre, eu acho que esse modelo ele veio mais de forma reativa, mas eu acho que, em termos do nosso país, a gente tem uma cultura ainda a avançar de gestão de riscos. E quando eu falo de cultura, gente, porque as empresas são formadas por pessoas. Pessoas com diferentes bases de conhecimento, com diferentes experiências e com diferentes expertises. Então, se a empresa, eu não acredito num modelo de governança, né, no modelo de compliance, no modelo de 3 linhas, sendo que se é no modelo das 3 linhas, se a empresa não tem os valores muito bem pautados, muito bem estabelecidos, né? Por quê? Porque é isso que vai dar o direcionamento. Se todos sabem o que e o que não, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Quando, como e onde, né? E aí, quando a gente fala de pessoas, né, a gente tem essa jornada ainda, porque nós viemos de uma cultura, né, de ter medo de falar de riscos. A gente aprende, né, nos cursos que a gente faz, nós somos profissionais dessas áreas. Mas quando a gente fala de gestão de riscos, não adianta, e aí o modelo das 3 linhas, ele fala isso também, da própria primeira linha, fazendo gestão de risco na prática. Então, não adianta ter a segunda linha mostrando uma gestão de risco super bem documentada, se a administração, né, se a primeira linha no dia a dia não está fazendo a gestão de risco. E quando a gente fala de gente, de pessoas, são pessoas com bagagens diferentes, então a gente precisa de ter uma estrutura, as empresas precisam de ter valores bem estabelecidos, códigos bem estabelecidos, políticas bem estabelecidas, para que porque o modelo fala de ação, né? E para a gente partir para a ação, a gente depende de cada indivíduo que está ali na ponta. Então, e a primeira base é ter esse aparato das regras, né? E não falo de forma burocrática, mas o combinado, que é combinado não sai caro. E aí, de fazer com que esses indivíduos cumpram no dia a dia, né, nas suas rotinas, nas suas atividades, que é o que o modelo das 3 linhas fala, né? De ação, de gestão de riscos na primeira linha também, no dia a dia. O modelo coloca o papel aqui do corpo administrativo, né? Cultivar a cultura, né? Coloca aqui, cultiva uma cultura que promove comportamento ético e de responsabilidade. Está aqui como papel do corpo administrativo. Eu queria aí já pegando um pouquinho o gancho para o Alan fazer uma apresentação para a gente, seguinte, até devido a essa questão cultural que você está falando, e eu concordo, a gente não tem muita cultura de gestão de riscos, a gente faz gestão de riscos muito mais por um impulsionamento ou legal, ou regulatório, ou alguma coisa nesse sentido, é mais uma reação do que pensar em trabalhar com riscos. E nesse sentido, o que a gente vê é muita empresa muito boa, empresas às vezes até com um porte bacana, grande, trabalhando de uma forma um pouco rudimentar em termos de ferramentas para tratar a gestão de riscos. Eu posso até citar o caso, um caso da própria Unimed, em que, quando nós pesquisamos ferramentas diversas para auxiliar na parte de gestão de risco e tal, poucas que nos foram apresentadas tratavam das estruturas como um todo. Foi pouca gente que chegou lá e falou assim, olha, essa ferramenta aqui, inclusive, ela conversa com a parte de compliance, ela conversa com a parte de gestão de riscos, e ela tem essa ponta aqui para interação com a auditoria, porque a auditoria acessa esses tipos de dados também e tal. Então, primeiro, eu vejo que não tem muitas opções em termos de ferramentas para isso, mas mais do que isso, eu não vejo ninguém trabalhando com ferramenta mesmo. No Excel, na mão mesmo, a maioria, como a turma está trabalhando e tal. Então, queria que você também falasse um pouquinho disso, porque quando a gente olha para esse modelo e todas essas possibilidades de interações,
todas essas necessidades de interações, e agora o modelo traz isso até de forma explícita, olha, tem que conversar, tem que falar. Meio na base ali da planilha, do Excel, vai ficando mais difícil, né? Os riscos vão aparecendo, as questões vão ficando mais complexas. Então, como que você vê isso aí, Neuma? Essa questão de ferramentas, de disponibilidades, e essa turma que ainda está meio rudimentar assim, nesse tratamento. Alexandre, eu acho que isso é um fato, né? Assim, o que eu vejo assim, das experiências, até nas experiências na AMBA, nas experiências passadas também. À medida que o tempo vai passando, a gente vai sofisticando os modelos, né? Mas essa sofisticação, ela não acompanha de um ferramental para suportar, por trás. E a falta de ferramenta, quanto mais complexo, né, vai ficando o modelo, mais difícil é realmente de gerenciar. E aí eu acho que um desafio, né, que a gente tem, enquanto responsáveis, no meu caso aqui, como responsável pela área de governança, pela área de compliance também, é permitir que esse modelo se sofistique, né, mas, ao mesmo tempo, procurar ferramentas, soluções tecnológicas que permitam a manutenção do modelo. Porque quando a gente fala, né, dessa relação, quanto mais complexo vai ficando, quanto mais sofisticado, mais difícil vai sendo de gerenciar. E se é mais difícil de gerenciar, significa que vai ser mais difícil manter. Então, quando a gente fala de crescimento, de sofisticação, a gente tem que ter um crescimento sistêmico. E quando eu falo que é crescimento sistêmico, eu não estou falando exclusivamente do sistema, mas eu quero dizer o seguinte, o modelo precisa crescer, mas é importante ter um ferramental para suportar juntos, senão o modelo morre, né? Porque ele vai ficar difícil de ser mantido. Né? E aí eu concordo plenamente com tudo que você falou do ponto de vista rudimentar que essa gestão é feita, porque isso é fato, principalmente as grandes organizações são organizações complexas, né? São muitos processos que precisam ser gerenciados, então você vai sofisticando o modelo, mas você vai sofisticando o modelo de forma manual, e chega uma hora que você precisa automatizar, porque senão para você manter aquele modelo, você vai precisar de 30 pessoas. Planilha diretório. E vai precisar de 30 pessoas. E aí, isso não é sustentável. E quando a gente pega esse modelo das 3 linhas, a gente vai ver que ele foi criado para orientar o negócio, para ele ser orientado ao negócio, para a organização atingir os seus objetivos. Né? E como uma organização vai... As organizações, elas têm recursos finitos. Então, quando a gente fala de sofisticação, a gente precisa, sim, de ter um ferramental para ajudar. Porque senão o modelo começa a ficar caro e ser insustentável, e a gente não vai conseguir manter. Então, concordo plenamente com a sua fala. Legal. Eu gostaria só de aproveitar, Alexandre, se me permite aí, mas aproveitar um gancho aí que a Neuma deixou, da própria questão da cultura das pessoas aqui no Brasil, principalmente de não trabalhar com risco, mas muitas vezes também é por não saber o que é o risco, né? Eu sei porque já aconteceu de eu montar uma matriz de riscos e a gente começar a apresentar uma matriz de risco corporativa, apresentar para as gerências lá e tal, e aí tu tinha um risco lá, por exemplo, que era a ineficiência da cobrança. Tá? E o cara lá, que era responsável pela cobrança, achou um absurdo dizer que a cobrança não era eficiente. Né? Mas, na verdade, por isso até que a ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos, né, ela tem lá no item 6.3 dela, desculpa, 6.2, ele fala na comunicação e consulta, né? A necessidade da gente primeiro apresentar quais são os conceitos principais, explicar, ouvir as pessoas, para poder toda a organização, todos os stakeholders entender o que a gente está abordando como risco. Né? E essa mesma ISO 31000, ela define o risco como efeito da incerteza nos objetivos, ou seja, eu tenho um objetivo que eu tenho que seguir, eu tenho alguma incerteza que pode fazer com que eu não atinja aquele objetivo, isso é um risco. Então, se eu disser que eu tenho um risco de ineficiência da cobrança, eu não estou dizendo que a cobrança é ineficiente. Eu estou dizendo que esse é um risco. Ela pode ser ineficiente. Então, eu tenho que me preparar para tornar ela eficiente e ter controles, né, que evitem que ela se torne ineficiente. Mas aí, isso até corrobora com o que tu disse, porque as pessoas, às vezes, por não conhecer dos conceitos, elas podem levar para um lado negativo e achar e ficar refratários àquilo. Né? Tu fala ali, né? Então, primeiro, uma dica, antes de pensar em ferramenta, antes de pensar, né, em implementar já o modelo das 3 linhas e tal, é
fazer, principalmente essa parte de comunicação e consulta, para que a gente possa alinhar esses conceitos todos dentro da organização, né, para que as pessoas entendam o que é o risco e por que é importante gerenciar esses riscos, né? Porque aí sim a gente consegue quebrar essa barreira aí cultural, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes o que falta é o conhecimento das pessoas, e a gente sabe que tudo aquilo que é diferente assusta, né? Então, tu vai apresentar alguma coisa para alguém e a pessoa não sabe nem do que se trata, ela já vai entrar com os 2 pés atrás. Então, acho que essa importância aí, corroborando com a questão da falta de cultura, mas muito por isso, pela falta de conhecimento. Exatamente, o novo assusta, gostei, é exatamente isso, Alan. Ô, Alan, deixa eu fiz a sua apresentação, e aí na sua apresentação está aqui a sua certificação, né, como auditor líder e tal. Então, já que você falou de ISO e de outros normativos, assim, se alguém fosse começar do zero, o que você indicaria? Cara, olha, você tem que começar com essa norma aqui, dá uma lida nisso. Na hora que você for conversar lá com a gestão, dá uma lida. Você tem que saber isso aqui para começar a conversar. E dá uma dica dessa aí para a turma, que eu acho que é legal. Muita gente que eu fiz o convite para essa live aqui falou assim: olha, eu estou na aula e tal, mas eu queria ver a gravação depois. Eu falei, não, pode deixar que nós vamos gravar e vamos disponibilizar lá no site do grupo de RC. Inclusive, já aviso para quem está nos assistindo, né, que nós vamos, daqui uns dias, nós vamos disponibilizar todo esse conteúdo lá para ficar para consulta e para pessoas que não puderam assistir, né, ter essa oportunidade. Mas queria que você desse essa dica aí de auditor líder para a gente. Cara, e aí, como é que eu começo como é que eu começo nesse assunto aí? Né? Muita gente me pergunta isso. Viu? Eu acho que 2 documentos muito interessantes para começar a entender de gestão de riscos, de controles e tal, né, seria para entender dos conceitos, principalmente a ISO 31000, porque a ISO 31000 ela é bem interessante, porque ela fala desde o início ali da parte de comunicação e consulta e vai até a parte dos reportes, né? Principalmente ali, começando pelos princípios, entendendo aqueles princípios, a estrutura de gestão de riscos, e depois o processo em si, ela entra no detalhe do processo, inclusive, como é que a gente deve observar o processo e implementar esse processo, né? E além da ISO 31000, tem a ISO 31010, que ele é um complemento da ISO 31000, que ele apresenta algumas metodologias para a gestão de riscos, né? Inclusive, agora saiu a nova versão da ISO 31010, né? Por enquanto só tem em inglês, mas ela é muito interessante, porque principalmente aquele foco que pouca gente utiliza aqui no Brasil, que os conselheiros deveriam saber na ponta da língua, mas é muito negligenciado pelos conselhos, a parte de apetite ao risco, é uma coisa que o conselho tem que definir, que poucos definem, né? Na ISO 31010, inclusive, tem agora nessa nova versão, eles entraram bem no detalhe da parte do apetite, da tolerância. Então, assim, eu aconselharia, principalmente para quem está querendo começar a entender de gestão de riscos, estudar gestão de riscos, a ISO 31000 para entender os conceitos, né, e a parte mais teórica, vamos dizer assim, e a 31010 para ver a parte mais prática, que são, né, quais são as metodologias para aplicar aquilo que está na 31000. Né? E, além disso, principalmente as ISOs 31000 e 31010, para a gente poder fazer esse estudo mais aprofundado do contexto da gestão de riscos, né? E para ver também a questão da abrangência, de que forma a gestão de riscos deve se tornar abrangente dentro da organização, eu indicaria o COSO ORM, né, que é uma estrutura bem interessante também, que ele dá ali uma série de pontos focais que devem ser observados, né, para a gestão de riscos, e depois que tiverem craques aí na gestão de riscos, começar a entrar na parte de controles internos aí também com o COSO e CIF. Né? Então, assim, são alguns instrumentos, alguns documentos interessantes que dão todo um embasamento para isso. Bacana, obrigado. A turma que é mais antiga, né, da comunidade de RC sabe que sempre ao longo, né, dessa caminhada nossa, nós trabalhamos com muitas parcerias, né, passou muita gente nos apoiando, então a Armin agora está nessa caminhada aí com a gente, já está aparecendo lá no nosso site, a gente fica muito feliz, e aí a gente queria, Alan, que
se apresentasse isso para a gente, o produto de vocês, né? A gente sabe que não é só uma solução, não se trata apenas de um software, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente das soluções, dos produtos da empresa para a gente. Ok, então eu vou principalmente focar, porque, na verdade, a gente utiliza, então, para montar a nossa metodologia da ARM, a gente utiliza o software, que é o Software Expert, né, o SE Suite, né? Então, a gente tem uma parceria com eles, onde a gente montou toda a nossa metodologia dentro da ferramenta, né, uma metodologia própria nossa, mas que a gente também pode adaptar às metodologias das organizações, né? E a gente, então, eu vou focar principalmente aqui, como o foco do nosso evento aqui são as linhas, as 3 linhas, né? Eu vou focar como que a ferramenta suporta a implementação dessas 3 linhas, né, com toda a integração entre elas. Bom, então eu vou só compartilhar minha tela aqui, para ficar mais fácil de explicar para vocês, que eu vou mostrando já na ferramenta. Bom, aqui então a gente tem a interface inicial aqui da ferramenta, né? Como eu disse para vocês, o SE Suite ele tem uma série de componentes aqui, tá? Mas eu vou entrar principalmente naqueles que dizem respeito às 3 linhas, tá? Para a gente poder identificar. Então, como a gente viu lá no modelo das 3 linhas, a gente tem ali, primeiro, lá o corpo administrativo, lá que vai emanar e delegar os objetivos que vão ser definidos pela organização para que as linhas possam garantir o atingimento desses objetivos. Então, para isso, nós temos, primeiramente, que definir os nossos objetivos e acompanhar esses objetivos para verificar se eles estão sendo atingidos ou não. Então, para isso, nós temos um primeiro módulo aqui, que eu vou apresentar para vocês, que é o módulo de desempenho, onde a gente monta os nossos scorecards, quantos forem necessários, né, para medir o desempenho das áreas ou da organização. E eu vou mostrar principalmente, porque a gente tem lá na ISO 31000, o item 6.3, ele fala lá no escopo, contexto e critérios. E o 632, ele fala principalmente no escopo, que é onde a gente vai dizer o seguinte, olha, a minha estrutura de gestão de riscos, eu vou analisar e vou gerenciar os riscos com tal escopo, né? Estratégico, operacional, ou então de projetos, né? Então, a gente define esse escopo. Na nossa ferramenta, a gente consegue, né, atuar em todos esses escopos, seja ele estratégico, seja ele operacional, seja ele tático, seja ele de projetos, né, e assim por diante. Eu vou mostrar, então, aqui primeiro como a segunda linha de defesa atuaria, primeiramente, né, e depois a gente entra em como a primeira linha atuaria na questão dos riscos e controles. Então, primeiramente, a gente tem aqui um mapa estratégico, né, então a gente pode montar esse mapa de qualquer forma dentro da ferramenta, né, essa parte gráfica aqui a gente configura como quiser, né? E aqui a gente tem, então, eu montei, para ficar bem claro e fácil de entender, né, eu montei com uma estrutura do BSC clássico, então normal da gente ver, né? 4 perspectivas, financeira, cliente, sociedade, processos e aprendizagem e crescimento, onde a gente tem os objetivos estratégicos de cada perspectiva aqui dentro. Isso aqui é muito importante, a gente ter uma ferramenta que faça isso, porque, na verdade, é muito comum da gente ter organizações que montam um mapa estratégico, às vezes chamam uma consultoria cara lá para fazer isso, a consultoria desenha esse mapa, né, vira as costas e a organização cola numa parede esse mapa e ele fica ali como uma fotografia, né? Porém, não é esse o objetivo do mapa estratégico, não é esse o objetivo do BSC. O objetivo é a gente acompanhar esses objetivos aqui, os indicadores que compõem esses objetivos, para a gente ver como que a organização está se comportando, se ela está atingindo esses objetivos ou não, né? Não pode ser uma foto, tem que ser um filme, né? Então, aqui vocês podem observar que o meu BSC, a gente tem aqui algumas sinaleirinhas aqui, em cada um dos objetivos, né? Algumas verdes, outras vermelhas. Quer dizer que esses objetivos aqui, ó, eu já vejo se ele está sendo atingida a meta dele ou não, né? Se está verde, ele está sendo atingido, se está vermelho, ele não está sendo atingido, né? Então, isso aqui até facilita para os tomadores de decisão, para o conselho, para a diretoria, para eles focarem principalmente naqueles que estão com problema. Se não tiver tempo de ver tudo, vai focar principalmente naqueles. Tá? Eu consigo ver também, se eu selecionar ele aqui, eu já tenho um resumo das informações desse objetivo aqui do lado, onde eu tenho aqui por período, qual foi a pontuação que eu atingi dele, eu tenho aqui algumas informações gerais de situação e por percentual, pontos dele. Eu tenho aqui um gauge que me mostra como é que está a situação desse objetivo, e eu tenho os projetos estratégicos, caso tenha projetos estratégicos vinculados para atingir esse objetivo.
Tá? E aqui eu posso ver também, né, se eu quiser datas diferentes, vamos dizer que eu quero ver lá em abril como é que estava a situação para ver se melhorou ou não esse meu resultado. Eu vou entrar lá em abril, ó, vou pegar, por exemplo, dia 6 de abril, vou executar, vou ver que naquela época, ó, esse mesmo objetivo que eu analisei aqui, ele estava vermelho, então ele já teve uma melhoria. Né? Então, eu já vou observando isso. Além disso, eu posso verificar, porque eu sei também que o meu objetivo, né, seja ele qual for, né, ele vai ter aqui aquelas informações, né, vou só voltar aqui no mesmo mês que a gente estava analisando. Eu sei que aquele meu objetivo, por exemplo, que é garantir a sustentabilidade financeira, ele está vermelho nesse período. Ah, mas eu quero saber, será que todos os indicadores que compõem ele estão com problema, ou é só um ou outro? Né? Então, eu posso abrir ele aqui, eu entro nos detalhes dele, para eu poder verificar. Né? Então, eu tenho aqui os períodos que foram medidos, eu vejo que só em março e abril que ele teve vermelho. Nossa, para o mouse já mostra a situação. Né? E aí eu quero ver, por exemplo, em abril, eu quero ver se todos os indicadores estavam com problema no mês de abril. Então, eu venho aqui no indicador e ele já me mostra que esse objetivo, garantir a sustentabilidade financeira, ele é composto por 4 indicadores, e desses 4 indicadores, a pontuação nesse mês de abril, esse primeiro aqui, né, estava um pouco abaixo da meta, aqui atingiu a meta, esse segundo, o terceiro também estava abaixo da meta, e o quarto atingiu também. Mas eu vou ver, por exemplo, tá, mas qual que eu tenho que me preocupar mais? Se eu rolar aqui um pouquinho para o lado, eu tenho o acumulado do ano. Né? Então, por exemplo, esse primeiro indicador, no acumulado, ele estava bem abaixo da meta. Então, se eu tiver que priorizar ações do que eu vou fazer, né, eu vou escolher priorizar aqueles que estão com maior problema. Então, eu consigo ir acompanhando esse meu planejamento estratégico, né, para verificar como é que está se comportando o desempenho da nossa organização. Certo? Bom, mas, além disso, outra coisa bem importante, além da gente ficar só verificando aqui se está bem, se está mal e tal, a gente consegue também, para cada um desses indicadores aqui, que estão com problema, a gente consegue gerar eventos aqui, que podem ser planos de ação, por exemplo, para melhorar. Eu defini que esse retorno sobre investimento aqui está muito abaixo da meta. Então, eu vou gerar um plano de ação para que o responsável por esse indicador, ele tome alguma ação para melhorar esse resultado. E, além disso, eu consigo também fazer com que esses eventos sejam automáticos. Digamos que eu configure aqui para que, se ele não atingiu a meta por 3 meses, ele instancie automaticamente um plano de ação, né, para aquele responsável. E ele tem que fazer um plano de ação para isso. Ou se ele ficou tanto por cento abaixo da meta, né, ele já executa automaticamente um plano de ação. Então, tem várias formas de a gente trabalhar isso aqui. Mas eu foquei nisso aqui, principalmente para mostrar que a parte de riscos, ele não tem fim nele mesmo. Né? O risco ele não tem fim nele mesmo. Eu tenho que primeiro ter os meus objetivos para identificar onde é que estão os meus riscos. Então, agora que a gente viu aqui todo esse acompanhamento dos objetivos, que já está dentro da ferramenta, existem algumas ferramentas que eu já vi, que são ferramentas de gestão de riscos, que elas já partem do risco. E a gente não sabe de onde é que esse risco veio. Né? O interessante aqui é a gente poder identificar, e agora a gente vai fazer o seguinte, desses objetivos todos aqui, a gente vai listar e avaliar os riscos que a gente tem aos quais esses objetivos estão expostos. Tá? Então, com isso, a gente tem aqui, esses são os objetivos definidos pela alta administração, e aí nós temos aqui os riscos que são gerenciados pela segunda linha de defesa, que são os riscos que atingem diretamente os objetivos, tá? Onde a gente monta aqui a nossa matriz de risco, a famosa matriz de risco, que todo mundo aqui já deve ter visto em algum lugar, uma matriz de riscos. Né? Então, aqui a gente tem a nossa matriz, né, com o nosso grau de probabilidade aqui em cima, né, o nosso nível de impacto aqui à esquerda, e aqui nós temos todos os riscos que foram identificados aos quais aqueles objetivos estratégicos estão expostos. Né? Então, aqui nós temos a listagem de todos os riscos, então nós temos aqui 15 riscos que impactam naqueles objetivos estratégicos, e vocês vão ver que alguns estão vermelhos, né? Outros estão amarelos, laranjas, né? Amarelos, verdes. Por que eles estão nessa situação? Porque isso é o que fez com que, a hora que a gente avaliou o risco, primeiramente a gente identifica o risco, depois a gente avalia esse risco. Na avaliação do risco, ele posicionou ele aqui na matriz. Essa matriz, além de estar com os riscos todos avaliados, ela é toda interativa, né? Se eu quiser ver, por exemplo, esse risco aqui qual é? Se eu clicar nele, ele mostra somente esse risco. Ó. Por acaso, a ineficiência da cobrança, que foi o exemplo que eu tinha dado antes. Né? Eu quero ver, por exemplo, esses 4 riscos que estão nesse quadrante. Ó. Ele mostra esses 4 riscos aqui que estão sendo apresentados. Eu quero ver só esse risco aqui, que é o maior que eu tenho.
né? Que tem maior impacto, tem maior probabilidade. Bom, o risco de inviabilidade do fluxo de caixa. Então, vou trabalhando essa matriz e verificando somente o que me interessa. Bom, vou mostrar rapidamente aqui, então, como é que a gente faz a avaliação desses riscos. Então, se eu clicar no risco aqui, eu tenho aqui os dados iniciais dele, né? Então, eu tenho aqui todos os dados gerais, né? Qual é o plano de risco dele, o corporativo, né? Qual é o risco atualizando, que é o responsável, a equipe responsável e a posição dele na matriz. Como é que ele chegou nessa posição da matriz? Então, eu tenho a minha avaliação aqui, onde a gente vai ter a nossa avaliação de riscos, que é feita aqui. Tá? Essa avaliação de riscos, na verdade, essa matriz é uma matriz normal, que todo mundo está acostumado a trabalhar, onde a gente cruza a probabilidade de ocorrência de um determinado risco com o impacto caso ele venha se materializar. Mas o que é muito comum das organizações fazerem na hora de medir, né, e avaliar esses nossos riscos? É muito comum de chamarem as pessoas que trabalham com esses processos, tá, que são relacionados a esse risco. Eu vou pegar lá o pessoal do financeiro, da contabilidade, do planejamento e tal, vou reunir eles numa sala e vou discutir, fazer um brainstorm lá, para saber qual é a probabilidade desse risco se materializar. Aí a pessoa vai dizer, eu acho que é médio, eu acho que é alto, cada um com as suas ponderações e tal, até chegar num consenso, né, e dizer, olha, é alto. Aí chega todo mundo naquele consenso e vão colocar aqui como alto. Faz a mesma coisa para o impacto. Se ele se materializar, qual é o impacto que ele vai trazer? Eu acho que é moderado, acho que é severo. Vão lá ponderando até chegar num consenso e plotam aqui. Qual é o problema de fazer dessa forma? Então, dessa forma, eu já vi muita empresa usar dessa forma, já vi, inclusive, em literatura, explicarem para fazer dessa forma, né? Mas nós temos um problema grave de fazer dessa forma, porque ele fica muito subjetivo. Né? Porque se eu considerar que uma matriz de riscos, eu vou ter várias pessoas que vão analisar riscos diferentes, de áreas diferentes, né? Eu posso ter um grupo de pessoas que é mais conservador, que vai dizer que os riscos deles são tudo alto ou muito alto, e eu posso ter um outro grupo, né, que vai ser menos conservador, que vai dizer que tudo é leve. E aí, na hora de eu montar a minha matriz, ela não vai representar a realidade. Por quê? Porque essas pessoas foram pela sensação delas. Elas não usaram o mesmo critério para identificar e avaliar esses riscos. Então, dessa forma, a nossa ferramenta ela permite para que, tanto para a probabilidade quanto para o impacto, a gente possa criar subcritérios para que todo mundo faça a avaliação da mesma forma. Então, nós temos aqui à esquerda os subcritérios, tanto da probabilidade quanto do impacto. Isso aqui é todo configurável na ferramenta. Tá? Se a organização optar por usar outros critérios, outros subcritérios, a gente configura tudo exatamente como a organização quiser. Né? Aqui nesse exemplo, a gente usou a nossa metodologia. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, para medir a probabilidade, nós dividimos primeiramente nos fatores de risco aqui, então nós temos 6 fatores de risco. O que é o fator de risco? É aquilo que faz com que o risco se materialize, né? Aquilo que causa o risco. Né? Então, nós dividimos em 6 aqui, que são lógica de controles e controles alternativos, ou seja, quanto mais controles eu tiver no processo, menor a probabilidade do risco de se materializar. O RH, quanto mais as pessoas estiverem treinadas, capacitadas, motivadas, menor a probabilidade do risco acontecer. A TI, quanto mais eu tiver um suporte de TI e menos manual for aquele processo, né, menor a chance do risco se materializar. A infraestrutura, se eu tenho equipamentos, ferramentas, veículos, imóveis e assim por diante, suficientes para manter os processos. Quanto mais eu tiver adequado isso aqui, menor a probabilidade do risco se materializar. O ambiente externo, né, que tudo aquilo que a gente não controla diretamente, né, se tem regulação, se tem toda a série de acompanhamento de órgãos reguladores, se tem como é que está a questão dos concorrentes, dos clientes, fornecedores, e assim por diante. Né? Então, quanto melhor tiver organizado isso, menor a probabilidade do risco se materializar. E o processo em si, se o processo está mapeado, está bem definido, se ele tem procedimentos descritos, esses procedimentos estão disponíveis para todos que estão envolvidos no processo, se ele é medido, né, eficiência, eficácia, efetividade desse processo, né, se ele tem análise crítica do processo. Então, quanto mais organizado tiver o processo, menor a probabilidade do risco se materializar. Então, ele faz aqui um cálculo, o próprio sistema faz cálculo dos fatores de risco, onde cada item que eu marcar aqui, ele tem também uma escala aqui de cada um deles. Né? Marquei nessa escala de 1 a 5 para todos eles, ele vai somar toda a pontuação que eu dei, dividir por 6, ele vai ter o cálculo dos fatores de risco. E, além disso, eu tenho aqui a exposição. Tá? Porque eu não posso dizer que o mesmo processo, por exemplo, tá, que acontece uma vez por dia, ele tem a mesma probabilidade de ocorrência de um risco de um processo que acontece uma vez a cada 6 meses, por exemplo.
né? Então, essa exposição é importante a gente observar, porque se eu for dar o mesmo exemplo, por exemplo, de dois processos, né, que têm exatamente os mesmas pontuações para os fatores de riscos, mas um acontece uma vez por dia e o outro acontece uma vez a cada 6 meses, mesmo tendo os mesmos fatores de riscos, aquele que acontece diariamente vai ser mais propenso a se materializar um risco, né? Então, a gente, por isso, tem que cruzar com a exposição, né? Usando aquele exemplo, inclusive, que a Neuma disse ali, da pessoa atravessar a rua e não pensar que vai ser atropelado, é um exemplo ótimo para a gente falar em exposição, né? Se eu vou atravessar uma rua, eu atravesso uma vez por dia, né? Ou eu atravesso 10 vezes por dia, né? O que eu vou ter mais chance de ser atropelado? Se eu atravesso uma ou se eu atravesso 10? Né? Obviamente, se eu atravesso 10. Então, por isso, a exposição é importante ser analisada. Então, no momento que eu marcar a exposição aqui, se ele é diário, quinzenal, mensal, anual, eventual, né? Eu marquei aqui, já tinha marcado todos os fatores de risco, ele cruza essas duas informações e ele já me dá a pontuação do meu grau de probabilidade aqui. Tá? Nesse caso, com tudo que eu marquei, ele deu um grau de probabilidade alta, ele já plota aqui na matriz do item alto. Para o impacto, né, nós também temos subcritérios, porque o outro problema que a gente tem de simplesmente fazer um brainstorm e as pessoas discutirem qual seria o impacto, ele traz outros problemas além da subjetividade. Ele traz aquele problema de que quando a gente fala em impacto de um risco, a gente tende a levar para o lado financeiro, né? A gente tende a monetizar esse impacto e dizer, isso aí vai trazer um prejuízo de tanto para a organização. Porém, nós temos várias perspectivas de riscos. A Neuma bem falou nisso ali quando falou na matriz de riscos da organização dela, né? Então, a gente tem que analisar todas as perspectivas aqui para poder identificar o quanto esse risco vai impactar a organização. Então, aqui nesse exemplo, eu botei somente 4 perspectivas, né, para dar um exemplo rápido e prático, mas a organização pode botar quantas perspectivas quiser, né? Por exemplo, a Neuma aqui, com certeza, ia botar a parte socioambiental aqui, né? Eu ia colocar alguns outros. Eu coloquei aqui só para ter uma ideia, eu coloquei o impacto de imagem, financeiro, legal e operacional. E aqui a gente pode dar pesos diferentes. Pode, não deve, né? Porque eu não vou dizer que o peso de imagem vai ter o mesmo peso financeiro, por exemplo, né? Então, nesse exemplo aqui, eu botei peso de imagem 2, financeiro 4, legal 13 e operacional 5. E aí nós temos aqui as escalas para cada um deles. Como é que o sistema interpreta isso aqui? Ele dá a pontuação que a gente deu para cada um deles e multiplica pelo peso e depois divide pelo somatório de todos os pesos. Tá? Tudo isso aqui é configurável, tanto as perspectivas, quanto os pesos, quanto as escalas aqui também. No momento que marcou isso tudo, ele já mostrou aqui o nível de impacto, né, que aqui deu severo, e ele já cruza, então, esse nível de impacto com o meu grau de probabilidade e já me dá o resultado real aqui, que nesse caso ele está no quadrante vermelho, que necessita de ações imediatas. Tá? Então, na metodologia que a gente propõe aqui, isso é uma outra coisa interessante também, que essa nossa matriz aqui, tá? Ela também vai ter toda ela configurável, né? Então, a gente define aqui, junto com a organização que contrata a ferramenta, a gente define cada um desses quadrantes. Tem organizações, por exemplo, que optam por ter só 3 quadrantes, verde, amarelo e vermelho, por exemplo. Então, isso a gente configura. Ou a organização vai dizer, não, eu quero que esse quadrantezinho aqui seja amarelo ao invés de ser laranja. Tá? Tudo isso é configurado. Tá? E aí, quando a gente vai trabalhar com o tratamento desses riscos, o que a gente sugere que seja feito? Aqueles riscos vermelhos, eles precisam, né, de ações imediatas, são aqueles riscos considerados intoleráveis, né, eu preciso ter controles imediatos para eles. Os laranjas também precisam de controles, mas eu vou priorizar os vermelhos, então os laranjas são controles de médio e curto prazo. Os amarelos são aqueles riscos que precisam só de monitoramento e gestão, para a gente evitar que eles aumentem. E os verdes são riscos que são toleráveis, né? Os riscos aceitáveis, vamos dizer assim. São aqueles casos onde o controle do risco ele sai até mais caro, muitas vezes, do que o próprio impacto. Né? Eu costumo brincar, é a mesma coisa que botar um alarme no Fiat 147. Né? Tu vai gastar mais com o alarme do que vale o carro. Então, não vale a pena. Bom, dessa forma, então, a gente começa a trabalhar o tratamento. Tá? Então, por exemplo, esse risco aqui, inviabilidade do fluxo de caixa, a gente viu que ele estava no vermelho. Né? Em estando no vermelho, eu tenho que ter controles para ele. Então, se eu entrar aqui no controle, eu já tenho listado aqui os controles que eu identifiquei para evitar esse risco. Então, eu tenho 10 controles aqui para evitar esse risco. Né? E eu tenho que ter, que também está na ISO 31000, né? A gente tem que começar lá no 6.6 da ISO,
a gente tem que definir a priorização dos nossos controles que nós vamos implementar. Então, por exemplo, vocês observaram aqui que para um risco, por exemplo, eu tenho 10 controles. Imaginem vocês, se eu tenho 10 controles para cada risco, eu vou ter 15 riscos lá, eu vou ter 150 controles. Como é que eu vou ter perna para implementar 150 controles? Né? Então, eu também tenho uma forma de analisar os controles que eu vou implementar e também eu consigo identificar a priorização desses controles. Então, aqui eu tenho, olha, pode estar verde, laranja, amarelo, né, vermelho, eu vou ver se vale a pena ou não implementar. Aqui também é uma avaliação da implementação desses controles. Se eu abrir aqui um determinado controle, eu vou ter essa avaliação. Onde a gente faz, ele é quase que uma matriz de risco, só que é uma matriz de priorização de controles. Onde a gente tem aqui, ó, uma matriz também, onde a gente cruza o esforço de implementação com o benefício estimado. Sendo que o esforço de implementação tem 3 subcritérios com pesos diferentes, que é o custo, o tempo e a autonomia. E o benefício estimado também tem 3 subcritérios, também com pesos diferentes, que é o impacto no contexto de percepção, a probabilidade de dar certo e a eficácia operacional. Quando a gente marcar isso aqui tudo, ele já dá aqui o nosso resultado. Se ele estiver no verde, são controles que eu vou priorizar. Amarelo eu também vou implementar, mas vai ser depois dos verdes. O laranja são questionáveis, a não ser que eu tenha um motivo muito importante para implementar eles. E o vermelho eu nem considero. Né? São aqueles casos que eu comentei onde eu vou ter o custo do controle mais caro do que o impacto do risco. Bom, então, por exemplo, esse controle aqui que a gente verificou, que é automatizar o processo, ele é um controle com um risco vermelho e que ele tem aqui o custo-benefício muito favorável, vale a pena implementar. Só que se eu for identificar aqui, ó, ele não está implementado. Alguns estão, outros não estão. Esse aqui é um que não está. Quando ele não está implementado, isso aqui é uma coisa muito interessante que tem na ferramenta, que a gente tem a preocupação de configurar aqui, que é a questão seguinte. Eu tenho lá, por exemplo, a segunda linha de defesa, eu tinha dito isso, desculpa, a segunda linha, né? Eu tinha dito isso lá quando eu estava apresentando, que a segunda linha, ela não implementa controles. Ela apoia, ela faz toda uma parte aqui de suporte especializado para a primeira linha, porque quem vai implementar mesmo é a primeira linha de defesa. Mas a segunda linha, ela tem que analisar se aquele risco que foi identificado e aquele controle que foi proposto, se ele foi realmente implementado. Então, para isso, a gente consegue aqui gerar um plano de ação para garantir que aquele controle vai ser implementado. Então, por exemplo, aqui nos dados gerais eu vejo qual é o plano de risco, qual é o controle, o responsável, se ele é preventivo, se é detectivo, né, se ele está implementado ou não. Nesse caso, ele não está implementado. Então, eu tenho aqui um plano de ação para garantir a implementação desse controle. Esse plano de ação, vou mostrar rapidamente aqui, a gente já passou um pouco do horário, né, mas esse plano de ação, vou ele abrir aqui, ele nada mais é do que um 5W2H automatizado. Tá? Uma ferramenta comum da administração, todo mundo está acostumado a utilizar, onde a gente vai colocando todas as ações necessárias. Nesse caso, eu coloquei 8 ações aqui para exemplificar, onde eu vou ter aqui um controle que é automatizar um processo. Então, eu vou colocar o que tem que ser feito, quem vai fazer, quando vai ser feito, início, término, duração, quanto vai custar, onde vai ser feito, como e por quê. 5W2H normal. Qual é a vantagem do 5W2H dentro dessa ferramenta? É que, no momento que eu marcar todas as pessoas aqui que vão ter que fazer as tarefas, tá, a própria ferramenta vai enviar um e-mail para cada um deles dizendo, olha, fulano, tu tem uma tarefa para fazer, que é mapear o processo atual, nesse caso aqui, tu tem tal período, do dia 1º ao dia 15, lá na superintendência financeira, identificando as vezes do processo, para identificar uma série de questões. Então, eu tenho aqui o passo a passo dele. Essa pessoa vai receber aquele e-mail e vai ter que fazer essa tarefa. Se ele não fizer essa tarefa, a própria ferramenta cobra para que ele faça. Porque vai chegar no dia 15 de junho, lá, e ele não concluiu ainda, a ferramenta gera um e-mail automático para ele, dizendo, olha, tua tarefa está vencendo hoje e tu não concluiu ainda. Né? No dia 16, ele recebe outro e-mail dizendo, tua tarefa já está um dia atrasada. No dia 17, recebe outro e-mail dizendo, está 2 dias atrasado. De forma que a gente pode também configurar aqui para que o superior dele passe a receber também essa notificação após X dias. Digamos que eu configure para 5 dias. Então, vai chegar no dia 20 de junho, o chefe do João aqui vai receber também um e-mail dizendo, olha, o João está com uma tarefa atrasada já há 5 dias. E vai receber diariamente também. Então, isso aqui eu garanto para vocês que é muito eficiente, porque as pessoas, primeiro, não gostam de ser cobradas,
E segundo, principalmente quando o superior dela fica sabendo, né? Então, isso aqui é bem interessante para a segunda linha, porque ela vai conseguir controlar e verificar, pode tirar relatórios para ver o que está em dia, o que está atrasado, o que está próximo do vencimento, o que está concluído, e analisando, né, o quanto já foi implementado dos controles que foram propostos. E aí vocês lembram que lá no modelo das 3 linhas, eu mostrei para vocês, que da segunda linha, tanto da primeira, da segunda e da terceira, a gente tinha uma setinha para cima lá para o corpo administrativo, lembra? Aquela setinha quer dizer que as linhas devem se reportar, né? E ao mesmo tempo de se reportar, elas devem também prestar contas para o corpo administrativo. Imaginem vocês, olha a facilidade que seria a segunda linha apresentar a situação dos controles propostos para o corpo administrativo. Tiraria um relatório, mostraria todos os controles que estão implementados, daqueles que não estão implementados, como é que está o posicionamento daqueles que estão a ser implementados, o que está em dia, o que está atrasado, o que está próximo do vencimento. Esse reporte ele consegue ser completo para o corpo administrativo, como prevê, né, o modelo das 3 linhas. Bom, agora aqui eu quero mostrar para vocês outro escopo, então. Aqui a gente viu aqueles riscos que são monitorados e controlados pela segunda linha de defesa. Falando na primeira linha de defesa, nós temos um dos componentes aqui, que é o componente de processos. Nesse componente de processos, a gente consegue mapear todos os processos da organização. Não só fazer o desenho do processo, como definir entradas, saídas, fornecedores, clientes, indicadores, toda a parte de valor agregado, também é lá o princípio 6 lá das 3 linhas. Né? Então, tudo isso a gente consegue botar nesse módulo de processo. Mas como o foco aqui vai ser gestão de riscos, eu vou mostrar como é que a gente avalia os riscos nos processos que foram mapeados, né? Falando em primeira linha. Então, aqui no módulo de riscos, eu tenho aqui, eu vou fazer uma consulta aqui do meu plano de riscos. Vou pegar um processo bem simples e fácil de entender aqui, para ser rápido também. Vou pegar um processo de venda online, por exemplo. Tá? Eu tenho aqui, foi desenhado o meu fluxograma lá no módulo de processos. Tá aqui o desenho do meu fluxograma, um fluxo bem simples. Então, vou ampliar ele para vocês enxergarem melhor. Então, está aqui o meu desenho do meu processo. Tá? Notação BPMN, normal, que o pessoal está acostumado a mapear. Né? Onde eu tenho aqui os lanes, tenho o pool, tenho os lanes, tenho eventos de início, tenho as atividades, os gateways, né? Eventos de fim, assim por diante. Não vou entrar no detalhe do BPMN, mas eu quero que vocês observem, vou até ampliar um pouquinho para vocês verem, que vocês, aqui em algumas atividades, ele tem uma bombinha ali, tá vendo? E tem controles, tá? Tem um escudinho ali. Tá? Então, quando tem a bombinha, quer dizer que ele tem riscos associados a essa atividade e tem controles para evitar que esses riscos aconteçam. Tá? Se eu clicar fora aqui em todo o processo e ampliar aqui, ó, eu vejo todos os riscos que eu tenho nesse processo, tá? E todos os controles para evitar que esses riscos se materializem. Certo? Por que uns estão vermelhos, outros estão laranja, outros estão amarelos, outros estão verdes? Aqui é o mesmo tipo de avaliação, a metodologia é única para tudo, né? É o mesmo tipo de avaliação que a gente fez lá naqueles corporativos. Só que aqui a gente está fazendo num escopo de processo mais operacional. Tá? Então, a gente consegue fazer toda essa análise aqui. Vamos dizer que tem um funcionário lá que trabalha lá na logística e a única coisa que ele faz é separar o produto. Então, ele quer saber somente os riscos, não interessa o risco de todo o processo. Claro que é importante que se conheça, mas ele está focado só no dele aqui, que ele quer entender a fundo. Ele seleciona aqui, ó, essa atividade de separar o produto, ele já vê que ele tem 2 riscos nessa atividade, que é não ter o produto, o item no estoque físico, ou separar o produto errado, e ele tem 4 controles para evitar que esses riscos se materializem. Treinamento em logística, sistema de controle de estoque, avaliação de desempenho com metas e treinamento de sistema de estoque. Né? Então, eu consigo entrar no detalhe todas as áreas, então, cada área seria responsável por mapear os seus processos, identificar os seus riscos, definir os seus controles, né? E medir esses controles. Tá? Então, isso aqui, cada área faria o seu, né? Como primeira linha, e aquele outro que a gente viu antes do mapa de riscos corporativos seria a segunda linha que seria responsável. Certo? Agora, uma forma, vou rapidamente passar para a terceira linha, então, tá? Para vocês enxergarem como é que é o módulo de auditoria aqui. Deixa eu só abrir aqui. Tá? Então, no módulo de auditoria,
a gente consegue aqui montar o nosso plano de auditoria, e aqui é muito interessante, né, pessoal, porque esse plano de auditoria, ele vai ser feito todo ele com base naquela matriz de riscos, né? Porque eu vou identificar lá naquela matriz de riscos corporativa quais são os maiores riscos, e daqueles maiores riscos eu vou montar o meu plano de auditoria. Esse plano de auditoria, então, eu crio o título desse plano de auditoria, eu defino aqui o padrão de recorrência, né? Se vai ser, se eu vou montar um plano, normalmente a gente monta esse plano anual, né? Mas ele dá a possibilidade de montar um plano semanal ou mensal, né? Normalmente a boa prática é anual, tá? O intervalo de ocorrência dele, né? Vai ser uma ocorrência só, seria anual, né? Se as atividades vão ser de planejamento e execução, tá? A equipe, então, na categoria de auditoria, o tipo de auditoria, né? Se é de primeira, segunda ou terceira parte, tá? E aqui o objetivo e a descrição da auditoria, assim como um cronograma de planejamento e de execução, tá? Além disso, eu tenho aqui o escopo dessa auditoria que eu estou planejando, então aqui os requisitos que eu vou avaliar, né? Todos os meus requisitos que a gente cadastra na ferramenta, então aqui são auditorias de processo, né? Então eu tenho aqui contratação de terceiros, né? Então validade das atividades, se existe algum item com problema, resultados dos testes, assim por diante, eu defino todos os meus requisitos, né? Defino quem são os auditores que vão fazer essas auditorias, né? Mostro aqui, gero as auditorias, então, nesse meu plano, quantas auditorias vão fazer parte desse plano, para cada risco, no caso, que eu vou definir, tá? E posso colocar também anexos aqui, né? Posso colocar, por exemplo, um procedimento operacional padrão de como é que funcionam as auditorias, posso colocar um treinamento de auditoria, posso colocar o que eu quiser aqui, tá? Aqui, então, a gente montou o plano de auditoria. Vou mostrar uma auditoria que foi executada aqui. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma auditoria financeira, tá? Foi feita pela equipe da auditoria interna, tenho aqui qual é o objetivo dela, qual é a descrição, todas as informações. Aqui no escopo da auditoria, eu tenho meus requisitos, tá? Então, uma auditoria de contratos, tá? Então, tem uma série de requisitos que vou analisar de todos os contratos, até mesmo a parte aqui de limites de aprovação, né? Que é a parte de alçadas, né? A parte de acessos, né, de usuários, parte de segregação de funções. Eu não vou ler todos os requisitos, porque é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a ferramenta. Então, eu cadastro todos os meus requisitos na minha auditoria, que já estavam pré-cadastrados. Eu tenho aqui o meu papel de trabalho, que é a auditoria executada. Então, notem que eu tenho aqui, ó, as observações, se cada um desses itens está conforme, se tem uma não conformidade maior, uma não conformidade menor, uma oportunidade de melhoria, ó, aqui no caso tem uma oportunidade de melhoria, né? Se eu tenho, por exemplo, uma não... Nesse caso, até não tive nenhuma não conformidade, mas não tive uma não conformidade aqui maior. Tá? Então, eu tenho como ver também essas não conformidades. Tá? Além disso, eu posso ter ocorrências. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho ocorrências que foram geradas. Né? Então, aqui eu tenho essa primeira ocorrência, né? Que foi para aquele ponto lá que teve uma não conformidade. Eu gero uma ocorrência para que a área trate essa não conformidade. Ó, então, eu tenho aqui uma ação preventiva, que é um 5W2H aqui, na verdade é um plano de ação, tem um Gantt aqui, vou só mostrar uma ação só, mas ele tem o que tem que ser feito, quem vai fazer, quando, quanto, por quê, todos os 5W2H que a gente viu lá na implementação dos controles, a gente usa na recomendação da auditoria aqui também, para garantir que a área vai fazer aquilo. Tá? Bom, além disso, nós temos aqui, né, toda a documentação, caso eu tenha as evidências da minha auditoria, eu coloco elas aqui na documentação, e eu posso gerar um relatório dessa auditoria, onde nesse relatório, quando eu imprimir, ele já vai ter os campos para que os auditores assinem esse relatório. Certo? Então, dessa forma, eu consigo tanto montar o meu plano de auditoria, sendo que a área de auditoria visualiza a matriz de risco para poder montar o plano de auditoria, e como que eu executo esse plano de auditoria e faço cada uma das auditorias. Certo? Então, de forma rápida, eu tentei não ocupar muito tempo de vocês, porque a gente também acabou se estendendo demais aqui na nossa live, não quero ser cansativo, mas a ferramenta ela permite, então, que a gente consiga implementar todos aqueles conceitos que tem no modelo das 3 linhas, a gente aplica numa ferramenta com tudo integrado. Né? Essa é a principal vantagem que a gente tem numa ferramenta integrada de gestão estratégica. Certo? Eu vou propor até para o Alexandre, não sei se a gente tem tempo ainda, eu vou parar por aqui, mas, de repente, se alguém tiver alguma pergunta, escrever lá no chat lá do Zoom, e aí a gente responde por aqui. Deixa eu só tirar o meu compartilhamento.
e eu passo a palavra para o Alexandre, então. Vamos lá. Parabéns aí, Alan. Para quem conhece, e para o pessoal que é um pouquinho mais antigo, igual o Wagner, vou falar igual eu não, né? Vou falar com o Wagner, que está aí na audiência, mas acabou de ver uma aula clássica de riscos Sarbanes-Oxley, lá de 2001, quando inventaram e tal. Viu a clássica aqui, ó. Risco de imagem, fator de risco, separadinho, ó. Como aprendemos lá no meio daquela loucura de Enron, de WorldCoin, o que veio depois, é exatamente o que você mostrou. Muito bacana, muito interessante o software, né? Eu acho que, devido ao tempo aqui, vai ser um pouco, né, um pouco complicado a gente abrir para as perguntas, mas eu vou fazer o seguinte, assim que a gente disponibilizar, né, esse vídeo lá no site, naturalmente a gente vai deixar todos os contatos, e aí para que as pessoas possam fazer as perguntas, né, para o Alan, para a Neuma, para mim, se quiser, e a gente está aí super né, receptivo para receber essas perguntas e debater mais e estender essa conversa para os nossos fóruns, né? Agradeço a Neuma, agradeço o Alan, agradeço aí agradeço a oportunidade. muito obrigado. Agradeço o Wagner pela iniciativa, né? Mais uma vez, o Wagner sempre puxando e ativando esse grupo, que é muito interessante, né? O Alan, seja bem-vindo aí ao grupo, né, de RC. Vai ver que é um fórum bem interessante aqui de Minas. Normalmente, Minas, como está um pouco em fora dos grandes eixos, aí a gente tem esses grupos que realmente nos suprem de informação, com bastante troca, né? Então, agradeço a todos. Muito obrigado pela participação de todos. Aí, obrigado por quem nos assistiu, né, por quem nos deu o suporte. E aí, brevemente, todo esse conteúdo vai estar lá no site. Espero que vocês acessem e espero que todos tenham gostado aí. Alexandre, desejo a todos uma boa noite. Só se me permite, eu coloquei no chat aqui o meu e-mail, tá? Então, se alguém quiser conhecer mais detalhes da ferramenta, ou quiser conversar, tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade, que a gente está à disposição aí para contribuir aí, para apresentar, sem compromisso nenhum, aí, a nossa ferramenta. Tá? Boa noite a todos, foi um prazer, agradeço a atenção dispensada por todos e estamos à disposição. Tá, joia, muito obrigado. Neuma? Boa noite. Gostaria só de agradecer, né, a participação de todo mundo que nos ouviu. Coloquei meu contato aqui também, meu número de telefone, tem um WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato para esclarecer alguma dúvida, então, de repente, fazer um benchmark, estou aberta, tá, pessoal? Tá, joia. Obrigado, gente. Então, até mais. Tenham todos uma boa noite e fiquem seguros aí. Boa noite.